Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre as transformações da matéria. Para falarmos da transformação da matéria, vamos recordar o que é matéria e sobre a constituição da matéria, do que ela é formada. Vamos falar na aula de hoje também sobre os tipos de transformações, as transformações físicas e as transformações químicas. E também vamos falar sobre o que é uma transformação endotérmica e exotérmica. Então, o que é matéria? Então, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Aqui na imagem nós temos alguns exemplos, né? No caso o muro, ele ocupa um lugar no espaço, ele existe. Nós temos uma foto, o petróleo, uma planta, um carro. Nós sabemos que todos esses objetos, eles ocupam um lugar no espaço. O corpo ele é uma porção limitada de matéria. Como exemplo, nós temos aí uma flor, uma pedra, um pouco de água salgada. Já um objeto é um corpo que foi transformado pelo homem para ter uma utilidade. Aí no exemplo nós temos um tronco de uma árvore, que é a matéria madeira, que foi transformada num objeto, que é uma cadeira de madeira. Aqui nós temos alguns exemplos para enriquecer o conceito aí de matéria, corpo e objeto. No primeiro exemplo, nós temos o tronco de uma árvore, que é a matéria, que foi transformado numa lâmina de madeira, um bloco de madeira, que é o corpo, e esse corpo foi transformado num objeto, que é a mesa de madeira. No segundo exemplo, nós temos várias pedras de ouro, que é a matéria, que foi transformada no objeto, que é a barra de ouro. Essa barra de ouro, que é o corpo, na verdade eu confundi aí. Então, a pedra, no caso é a matéria, que é o ouro, né? Foi transformada num corpo, eu falei objeto, é o corpo, que foi transformado numa barra de ouro. Esse corpo, sim, vai ser transformado num objeto, que é a joia, aqui no caso o anel de ouro. No terceiro exemplo, nós temos uma pedra, que é o granito, que é a matéria. Ela foi transformada num bloco de pedra, que é o corpo, e esse corpo foi transformado num objeto, que é a estátua no caso aqui, de granito. Agora, do que a matéria é constituída? A matéria ela é constituída, assim como todas as substâncias, são constituídas por átomos. Então, os átomos, eles são partículas muito pequenas e indivisíveis que constituem a matéria. Então, aqui nós temos o exemplo da tabela periódica que nós vimos numa aula anterior. Nessa tabela periódica estão todos os elementos químicos que são conhecidos atualmente. Então, existe um número finito de átomos na natureza. E a combinação de átomos iguais e diferentes, eles originam todos os materiais que existem. Então, atualmente são conhecidos 118 elementos químicos diferentes, sendo 92 naturais e 26 artificiais. Então, nessa tabela periódica, nós temos aí esses elementos químicos, os seus símbolos e as principais características desses átomos. Aqui eu coloquei duas fórmulas para a gente comparar as suas quantidades. Aqui nós temos a fórmula da água e a fórmula da água oxigenada. Se vocês observarem, as duas fórmulas, elas são constituídas pelo mesmo elemento químico, o hidrogênio e o oxigênio. Na fórmula da água, nós temos 2 hidrogênios que se ligam em um átomo de oxigênio. E já na água oxigenada, nós temos 2 hidrogênios que se ligam em 2 oxigênios. Para vocês observarem que para a água oxigenada aumentou só um átomo de oxigênio e aí nós obtemos uma substância completamente diferente. Então, a água oxigenada é aquela que geralmente é usada para desinfectar os machucados, ela causa uma efervescência. E no caso da água, é a água que nós usamos para beber. Então, são substâncias completamente diferentes. Agora, a matéria, ela também pode apresentar outras formas. Ela pode apresentar no seu estado físico o sólido, o líquido ou o gasoso. Ela também pode se apresentar em diferentes materiais, como o metal, a rocha, a água, o ar atmosférico.
Aqui agora nós vamos falar das transformações da matéria. Já recordamos aí o que é matéria, agora vamos falar sobre as transformações que ocorrem com ela. Então a matéria ela sofre transformações o tempo todo. Aqui nós temos o exemplo do gelo derretendo, da maçã escurecendo, da água fervendo e do carvão queimando. Então, se você percebeu, né, que os materiais eles passam por diferentes tipos de transformação o tempo todo. Essas transformações elas foram classificadas em transformações físicas e transformações químicas. Nós vamos começar falando do que é uma transformação física. É aquela que não forma novas substâncias. Então, aqui como exemplo, nós temos um pão que foi fatiado e essas fatias elas continuam tendo as mesmas propriedades do pão, o mesmo sabor, a mesma aparência. Temos aqui uma latinha de alumínio que foi amassada e essa lata amassada ela continua tendo as mesmas propriedades de antes. E temos uma folha de papel sendo rasgada. A única coisa que está acontecendo é que eu estou mudando o tamanho dessa folha de papel. Ela continua sendo a mesma folha de papel, a mesma substância. Um outro exemplo é das transformações físicas, como as mudanças do estado físico, de sólido, líquido e gasoso. Então, nós temos aqui os exemplos da água líquida, no caso do vapor da água e da água na forma de gelo. Observando aí as moléculas que formam um estado sólido, líquido e gasoso, é possível entender que a diferença entre esses três estados está na organização das moléculas e não na composição de cada molécula. Então, aqui a água sendo representada pelas esferas azuis, no estado sólido, podemos observar que ela está bem organizada, né? Ela é muito organizada, ela possui pouco movimento, inclusive é chamado de vibração, e essa organização confere ao estado sólido o formato fixo. Já no estado líquido, as partículas elas se movem um pouco, elas são menos organizadas comparadas ao estado sólido e por esse movimento ela tem uma certa fluidez. Por isso a água ela geralmente ocupa o formato do recipiente em que ela está. Já o estado gasoso ele não possui nenhuma organização e ele possui muito movimento. Inclusive se ele não for contido num recipiente ele vai se espalhar pelo ambiente. Então, o que muda aqui do estado sólido, líquido e gasoso é exatamente a organização dessas partículas. Por isso, não ocorre nenhuma transformação química, só uma transformação física, né, no seu formato. Aqui o exemplo do gelo sólido, que é a água sólida que se transformou na água líquida. Um outro exemplo também de substância, transformação física, é a dissolução do açúcar na água. Pois nesse processo, tanto as moléculas de água como as de açúcar, elas não sofrem nenhuma modificação. Então, aqui nós temos a mistura, que esse exemplo a gente usou muito na nossa aula anterior. Depois que nós misturamos, isso é uma mistura homogênea, nós conseguimos separar e obter novamente cada um dos seus componentes em recipientes diferentes. Nós podemos fazer aí o processo de evaporação, no caso, a água vai evaporar e o açúcar vai ficar no fundo do recipiente. Ou se tiver a intenção de obter as duas substâncias no final do processo, aí tem que ser usado um processo de destilação simples. Aí nós obteremos a água e o açúcar, mas conseguimos obtê-los novamente. Agora a gente vai falar sobre as transformações químicas. Ela também é conhecida como uma reação química. É aquela que ocorre a formação de novas substâncias. Se no decurso da transformação ou da reação química se formam novas substâncias, elas vão apresentar propriedades diferentes das que tinham as substâncias iniciais. Então, nós temos aqui no exemplo, né, uma fruta que se decompondo, o morango, a laranja. Temos também a formação da chama no palito de fósforo. Depois que ele é queimado, não temos mais o fósforo, ele vira cinza. Temos um ovo frito, que se você comparar com o ovo cru, ele tem as propriedades, o sabor, o cheiro totalmente diferente. Temos uma ferramenta passando pelo processo de
de ferrugem, né, o prego. E temos também aqui um pão doce, onde você não consegue mais perceber todos os ingredientes que foram usados na produção dele. Ele tem aí um novo formato, um novo sabor, um novo cheiro, uma substância completamente diferente das iniciais. E quando a gente tem essas transformações químicas, a gente pode observar algumas situações, como, por exemplo, a formação da chama, a formação de um sólido, a formação de um cheiro característico, alteração na cor, liberação de um gás e o desaparecimento das substâncias iniciais, porque novas substâncias são formadas. Aqui nós temos o primeiro exemplo, que é a combustão do carvão. Então, o carvão ele é utilizado como combustível na churrasqueira. Ele tem uma composição específica e, consequentemente, um conjunto de propriedades físicas próprias. Então, após a queima do carvão, que é uma reação de combustão, o material obtido é completamente diferente do carvão inicial. Então, isso pode ser notado pela coloração e pela formação das cinzas. Nesse exemplo, nós temos um comprimido efervescente que foi colocado na água. As bolhas, elas são formadas porque elas são provenientes do gás que foi formado na reação, que é o gás carbônico. É uma reação que ocorreu entre o comprimido e a água. Já nesse exemplo, nós temos a ferrugem. Ela é formada pela reação química que ocorre entre o oxigênio do ar e a substância ferro, que constitui o material da corrente. E aí a gente pode observar nessa reação que houve aí a corrosão do ferro e a formação de um pó, que a gente chama de ferrugem. Nesse exemplo, a gente tem uma reação de decomposição. A gente pode observar várias transformações que ocorreram aí na maçã, algumas reações químicas que envolveram a decomposição pela ação dos micro-organismos. Nós temos aí a alteração da cor, do cheiro, do sabor e outras alterações. Nesse exemplo, algumas substâncias líquidas ou em solução aquosa, quando elas são misturadas, elas podem reagir e formar um sólido, que também é chamado de precipitado. A observação visual, muitas vezes, ela não é suficiente para determinar a ocorrência de uma transformação química. Nesse caso, é necessário comparar as propriedades físicas das substâncias iniciais com as formadas após a reação química. Aqui nesse exemplo, eu coloquei o mesmo material, que é o papel, para nós observarmos uma transformação química e uma transformação física. Na transformação química, o papel ele está em chamas, né? Ele está sendo queimado e dessa queima vai sobrar a cinza do papel e ali está sendo eliminado também luz e calor como um resultado da reação. E na transformação física, o papel está sendo rasgado, não muda a sua constituição, só muda o formato, ele está sendo dividido em partes menores. Então, na transformação química, nós temos uma nova substância e na transformação física só mudou o formato dessa substância. Aqui nós temos outra transformação que ocorre nas reações químicas, que é a absorção de calor e a liberação de calor. Essas reações são chamadas endotérmica, quando ela absorve calor, e exotérmica, quando ela libera calor. No exemplo aqui, vamos imaginar a água no estado sólido, né? O gelo. O gelo do estado sólido, para ele se transformar num estado líquido, ele tem que absorver calor, então uma reação é endotérmica. O líquido, para ele se transformar em vapor, ele precisa absorver calor, então aí no caso uma reação é endotérmica. E numa reação inversa, né, no caso, a exotérmica seria o estado gasoso que já está, né, no estado quente, para ele se transformar num líquido, ele precisa liberar calor. Para ele se resfriar, ele tem que liberar calor. Então, essa é uma reação exotérmica. O líquido, para ele se resfriar e se transformar num sólido, ele precisa liberar calor. Aqui nós temos exemplo da reação endotérmica, né, que ocorre com a absorção de calor.
nós temos lá a água do estado líquido se transformando em vapor na panela, temos o gelo derretendo, o sólido se transformando num líquido, e temos também aqui a energia do sol, né, que é usada pelas plantas, né, elas absorvem o sol para a realização da fotossíntese. E nesse outro exemplo, nós temos a reação exotérmica, que ocorre com a liberação de calor. Nós temos aí na imagem o combustível sendo usado, que vai ser usado na combustão do motor do carro. Temos aí a madeira em chamas, né, liberando aí o calor. Temos também um exemplo da chama do fogão, que é o gás sendo queimado. E temos aqui um exemplo, uma garrafinha, que a gente pode falar que está suada, né? O que acontece? Aqui o vapor de água, né, da atmosfera, ele entrou em contato com essa garrafinha que está mais gelada e a água do estado de vapor se transformou no estado líquido, aí que nós temos a condensação. É um exemplo de reação exotérmica. Pessoal, a nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui. Eu desejo a vocês bons estudos e nós nos vemos na nossa próxima aula.